no programa. É, né? Tá bom, que bom. Dr. José Luiz de Oliveira Camargo daqui a pouco também está com a gente. E sabe que quando a gente seleciona e a gente faz os convites para vocês, é bom a gente deixar bem claro. Vamos deixar bem claro aqui, vocês são convidados do programa. Ninguém está pagando nada para vir aqui para falar isso ou aquilo. Concorda comigo, doutor Rubens? Sem dúvida nenhuma, desde 1984. Faz um bom tempo. Portanto, a gente tem a liberdade de convidar os melhores profissionais conceituados para virem ao programa para poder orientar o nosso público, porque o mapa de cobertura da TV é bem grande. Nós atingimos várias cidades do norte do Paraná, vamos até Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí, sul de Mato Grosso, sul de São Paulo. Então, é uma responsabilidade. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Dr. Rubens Martins Júnior, endocrinologista, é o nosso convidado agora para o nosso bate-papo. Dr. Rubens, eu quero, primeiramente, você chegou de um congresso. Sim. Dos Estados Unidos. Estivemos em 2 congressos nos Estados Unidos, foi o Congresso Americano de Diabetes e o Congresso de Endocrinologia 2006, um em Washington e outro em Boston, e trouxemos de lá algumas novidades. Tem coisa boa, então? Sem dúvida nenhuma. Bom, a pergunta que eu quero dirigir é a seguinte: você como médico endocrinologista, existem fórmulas mirabolantes, anabolizantes? Recentemente nós tivemos aí prisão de médico por receituário indiscriminado, farmácias que manipulavam receitas indiscriminadamente. Resumindo, os tais anabolizantes. E eu quero que você coloque pra gente, não é atacando A ou B, não é esse o aspecto, entendeu? Qual é o conceito do endocrinologista quanto a essa medicação que faz com que a pessoa tire o apetite e que ela realmente deixe de comer e emagreça? Esse assunto, bom, em primeiro lugar, boa tarde, Mafalda, boa tarde a todos, mas esse assunto é muito importante hoje na nossa região, e não é só na nossa região, é no nosso país. É um assunto que vem sendo abordado pelos endocrinologistas há algum tempo e tem havido gestão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia junto ao CRM para que efetivamente se evidencie os profissionais que têm feito utilização de fórmulas para emagrecer. O paciente com obesidade é um paciente crônico, é um paciente que ele não tem uma perspectiva de resolução do problema dele a curto prazo. E geralmente ele está sempre buscando uma resolução a curto prazo. E ele se torna vítima da própria ansiedade dele em resolver o problema. É muito comum nós termos no consultório pessoas que nos procuram com uma fórmula, ou que vieram de um outro estado, ou que vieram de um outro médico com uma determinada fórmula para emagrecer e falam: doutor, eu vim aqui porque eu quero uma fórmula para emagrecer. Então você veja bem, o conceito é muito mais amplo do que simplesmente a ação do médico especificamente. É todo um conceito de moda, de peso, de o que é belo, o que não é belo, e que efetivamente colide com uma outra situação, que é a situação de você utilizar o que pode ser utilizado efetivamente, com cuidados para esses pacientes, e o que não deve ser utilizado porque é contraindicado, inclusive, é vedado o uso até pelo Conselho Federal de Medicina. Na verdade, isso daí tem efeitos colaterais maléficos? Sim, as fórmulas emagrecedoras, também chamadas fórmulas magistrais, elas foram vedadas ao uso médico desde 1997. Por uma resolução do Conselho Federal de Medicina naquela época, e essa resolução e mais uma outra resolução da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estão dando efetivamente suporte a que a promotoria pública evidencie os profissionais que estão e as farmácias de manipulação que estão se utilizando desse tipo de produto para tratar pacientes de maneira indevida, claro. Por que elas são contraindicadas? Em primeiro lugar, porque elas contêm uma série de medicamentos associados que têm efeitos que colidem. Além disso, efeitos de possibilidade de dependência química, né? Essas fórmulas, elas têm anfetamina, elas têm hormônio tiroidiano. O hormônio tiroidiano foi usado na década de 60 para a década de 70 para emagrecimento, e depois se descobriu que quando o paciente para de tomar o hormônio tiroidiano, ele volta a ganhar peso com muito mais rapidez, porque o hormônio tiroidiano mexe com o metabolismo basal dele. Então, se ele gastava um determinado valor calórico diário
antes de tomar o hormônio, depois que ele tomou o hormônio, parou de tomar, ele vai gastar menos. Portanto, ele vai ganhar peso com mais facilidade ainda. Eu acho que a gente chama de efeito rebote. Mas essas fórmulas ainda têm derivados de anfetamina, diuréticos. O obeso, o percentual de líquido no obeso é menor do que o percentual de líquido na pessoa magra. O obeso geralmente tem 65% do peso dele em líquido, enquanto que o magro tem 75%. Então tem um diurético ali fazendo com que esse paciente perca peso às custas de líquido que ele já não tem. Proporcionalmente ele tem menos do que ele deveria ter. E além disso, benzodiazepínicos, que são calmantes, claro. Você dá a anfetamina, que é um estimulante do sistema nervoso central, e aí você dá um benzodiazepínico, que é um calmante para diminuir a ação que existe a nível cerebral dessa anfetamina. Bom, então, o que está se fazendo, além de ser proibitivo e contraindicado, é falta de ética até. A questão já é tratada no Conselho Federal de Medicina e pelo CRM como uma questão de agressão ao Código de Ética Médica. E nos livretos que nós recebemos periodicamente, que são livretos que vêm do Conselho Federal de Medicina, existem lá já normativas. Como o Conselho Federal de Medicina baixou essa normativa em 1997, é vedado ao médico o uso dessas fórmulas. Eu também não quero entrar muito em detalhes, mas existem dietas mirabolantes, dietas passadas até às vezes por nutricionistas, e existem produtos no mercado que eu vou denominar dos tais shakes. Certo. Os tais shakes, não vou dizer de A, B ou C, e que estão na prateleira da farmácia também. E tem também o venda porta a porta também. Perfeitamente. Aqueles comprimidos para enxugar a gordura, que também tem. E tudo isso é feito venda, eu não diria clandestina, porque está visível, está na prateleira da farmácia, mas é indiscriminado. O indivíduo chega lá na prateleira, ele pega, ele leva para casa e vai tomar. Perfeito. O que você diz? Eu digo o seguinte: tratamento de obesidade, que é preconizado a nível internacional, que existe um consenso internacional, que existem pesquisadores, cientistas, todo mundo pesquisando e trabalhando em cima disso, ele evidencia o que deve ser feito com clareza. A mudança do estilo de vida na obesidade, a adequação da alimentação de uma maneira correta, e aí entra o nutricionista com a responsabilidade da orientação nutricional adequada para esse paciente, a avaliação das causas endócrinas desse paciente deve ser feita efetivamente para ver se esse paciente tem obesidade ou ele tem alguma outra doença que está levando ele ao ganho de peso. A mudança do ritmo de atividade física dele, isso faz parte de um tratamento que vai não só fazer com que ele perca peso, mas como que ele mantenha o peso perdido também posteriormente. Porque nós temos que lembrar uma determinada situação. Quando você trata uma doença, você não trata o efeito da doença, você tem que tratar a causa da doença. E quando a gente tomar remédio, shake, não sei o que lá, tudo isso que vem sendo oferecido hoje com muita facilidade, na realidade está mexendo no efeito e não na causa. Então nós temos que mudar a abordagem disso. A abordagem da obesidade você tem que trabalhar na causa. Você que tem personalizada. Exatamente, individualizada. Ela tem que ser, o paciente obeso tem que ser avaliado por um psicólogo, tem que ser avaliado por uma nutricionista, tem que ser orientado por um personal, tem que ser avaliado do ponto de vista metabólico pelo endocrinologista. Isso é um trabalho em conjunto. Não é um trabalho de uma pessoa só com uma formulazinha, uma receitinha que vai resolver um problema que vem de uma vida. E vai levar durante muito tempo ainda para ser resolvido da maneira salutar, da maneira em que você está dando saúde para o teu paciente e não indo contra efetivamente o juramento de Hipócrates e dando para ele mais um problema para ele resolver no futuro, que seria o efeito rebote, o ganho de peso, a dependência química, a utilização de outras situações, aí um gasto enorme de dinheiro em termos de utilização de shakes, em termos de utilização de medicamentos inadequados. É do meu conhecimento que várias pessoas que ingeriram por um período a Herbalife tiveram complicações danosas, principalmente intestinais, de terem até que fazer remoção.
Eu não tenho esses dados especificamente, mas a gente sabe que você deve efetivamente trabalhar com medicamentos, com uma orientação médica adequada, com profissionais que trabalhem na área. É muito comum você ver profissionais de outra área, de repente, se propondo a tratar doenças da área que não lhe é afeita. Então, essas situações, a utilização de qualquer tipo de medicamento, um simples AS, qualquer tipo de medicamento pode trazer efeitos colaterais. Então, você imagine isso, são medicamentos controlados, evidentemente, passados por uma série de testes laboratoriais, onde você tem lá no próprio receituário dele, lá, isso aqui pode causar isso, pode causar aquilo, pode causar aquele outro, qualquer coisa que você ingira, Os medicamentos naturais que se colocam, todos eles têm. Quando inadequadamente utilizados, eles vão causar problemas. Nutricionista não pode receitar medicamento. A prescrição médica já é dita como prescrição médica, é um ato médico. E nutricionista não é médica? Nutricionista é nutricionista, não é médica. Então, a prescrição de produtos medicamentosos é feita pelo médico. Ele tem formação para isso. Não é questão de você pode ou não pode, É mesmo. Hoje, aliás, você abordou um tema que é interessante, que é o ato médico. Hoje nós estamos trabalhando em cima de uma situação que é a normatização do ato médico. Por quê? Porque o profissional que não foi formado para fazer a consulta médica, para elaborar hipóteses diagnósticas e para receitar efetivamente os medicamentos, ele não tem a formação profissional disso, ele não pode executar esse tipo de trabalho. Então, não se prende a um ou outro profissional, mas sim, de uma maneira geral, se você tem a formação profissional própria para isso definida, certo? Você não pode trabalhar numa outra área que não é sua, com outros atributos que não lhe foram dados através da sua formação universitária e formação profissional. E nem vai em busca de se atualizar também, Que muitos se acomodam, Sim, isso é muito comum de Ficam deitados em berço esplêndido, Sim. Mas comer bolo a gente pode, Com muito cuidado. Suzana, que bolo que é esse? Chocolate com morango? Esse é chandelle com morango, é um mousse de chocolate com morango. É um mousse de chocolate com morango. Ela é bem recheada. Doutor Rubens, pode vir aqui com critério, por favor. Você vai também saborear junto com a gente. Esse bolo aqui, a gente pode ligar na MM Bolos Decorados.